Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Kelly Galego Massaro, presidente executiva da Abracan. E hoje temos a honra de receber o Dr. Pedro Heroles, um advogado com uma trajetória acadêmica e profissional de destaque. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, com graduação também em Direito pela USP e em Filosofia pela PUC. Pedro é sócio fundador da Heroles Advogados, uma boutique jurídica de referência nos temas do setor financeiro, fintech e inovação. Ele já passou por escritórios como Tosini Freire e Matos Filho. Também foi reconhecido por importantes publicações internacionais e, além disso, é consultor do Banco Central. E, recentemente, foi nomeado para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Com todo esse currículo de peso, Dr. Pedro, é um prazer enorme tê-lo conosco aqui hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Pedro, vamos começar nosso bate-papo trazendo um pouquinho da sua formação. A sua formação, ela tem ali um mix entre filosofia e direito. Pode trazer para a gente de onde surgiu e qual é a ordem que essas coisas aconteceram na sua vida? Olha, talvez começando aqui um pouco pelo aspecto que seja mais claro, que é o do direito, né? No final das contas, eu atuo como advogado, então veio essa formação jurídica, né? Eu acabei indo lá para o Largo de São Francisco para me formar em Direito. Isso vem de gostos desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de ler, então um pouco de vocação também, né? Com relação à profissão. E a filosofia também veio desse gosto pela leitura e de um gosto que já vinha desde quando eu era menor. A questão da filosofia, talvez ela não fique tão clara, onde ele acabou entrando na minha trajetória. Mas a gente pensando um pouco na filosofia, a filosofia ela tem um aspecto bastante interessante. A filosofia ela não tem propriamente um objeto. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue transformar em objeto da filosofia praticamente qualquer coisa. A gente tem a filosofia da ciência, que coloca a ciência como objeto filosófico, a filosofia do direito, a filosofia da economia. A gente tem, inclusive, alguns objetos de filosofia que são menos conhecidos. A gente tem um autor francês chamado Charles Canguilhem, que era um médico e foi filósofo da medicina. E aí, o que quer dizer você ser um filósofo dentro de algum objeto? É você questionar os próprios princípios daquele objeto e fazer um questionamento a partir de um ponto que vai para além da própria prática. Então, nesse sentido, a filosofia, muito mais do que um objeto específico, ela aportou na minha trajetória um método de raciocínio. Então, qualquer coisa que venha, desde um aspecto regulatório, bancário, ou até um problema pessoal de um cliente, eu consigo raciocinar aquilo dentro de algumas ferramentas que eu aprendi e fui aperfeiçoando. Então, nesse sentido, foi muito útil para mim e também unindo com essa formação mais prática, digamos assim, do direito. Ainda na sua formação, eu estava lendo a sua biografia, você tem uma passagem bastante interessante na Escócia, onde você fez e realizou algumas pesquisas. O que você trouxe de lá? O que isso agregou como um todo na sua trajetória profissional? O período na Escócia, ele foi um período que fez parte do meu doutorado em Direito. E foi uma decisão bastante difícil, porque eu tinha contatado algumas universidades do Reino Unido, também dos Estados Unidos, para onde eu poderia fazer parte do meu doutorado. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a Universidade de Edimburgo. E na Universidade de Edimburgo a gente tem uma coisa, e é curioso, né? Porque às vezes no nosso país a gente não tem a divulgação devida das pessoas que deveriam nos dar muito orgulho.
Mas o professor titular de filosofia do direito, que a gente chama de jurisprudence, pelo direito inglês, direito americano, é um brasileiro, é um gaúcho chamado Cláudio Michelon, que era professor da Federal do Rio Grande do Sul e hoje é professor da Universidade de Edimburgo. E quando eu fiquei sabendo isso, eu achei excelente, porque eu estava desenvolvendo minha tese sobre direito brasileiro, eu falei, eu consigo aportar ali o que você tem do direito escocês, que não é bem o direito inglês, apesar de você ter ali a composição de Reino Unido, as composições de sistema jurídico são diferentes, mas alguém que vai também entender o sistema brasileiro. E aí foi por isso, e também porque a cidade é lindíssima, né? Edimburgo é muito, muito bonito. Eu queria morar numa cidade onde eu tivesse, digamos assim, menos distrações do que morando em Londres ou morando em Nova York. E aí foi essa opção. E foi ótimo, porque o Cláudio Michelon, ele não só me discutiu muito no período que eu fiquei na Escócia a minha tese, e depois foi publicada, teve o prefácio da professora Judite Martins Costa, que é uma outra professora gaúcha, que fez o prefácio do livro, e que também participou da minha banca, fez aportes bastante interessantes. Então foi parte dessa trajetória do mestrado e doutorado também. Experiência rica, né? É, E talvez a filosofia, ela já deu uma base de toda esse transparecer que você precisava ver as coisas de forma diferente, né? Então, tem uma conexão direta, né? Ah, Pedro, saindo da formação, a gente traz já a sua carreira iniciando por escritórios renomados, né? Nós citamos aqui na sua apresentação 2 deles que você participou. O que você trouxe de experiência para o mercado com essa imersão, já iniciando num mundo de gigantes? É, isso fazendo até um link com a minha trajetória, e é incrível como a vida às vezes te leva para lugares que você inicialmente não imaginava. Eu não imaginava, quando eu fui fazer minha formação em Direito, Filosofia, que eu ia virar um advogado corporativo, digamos assim, advogado de direito bancário, mercado financeiro. E eu comecei minha trajetória passando por essas grandes bancas. Eu trabalhei muitos anos no Machado Meyer, fui sócio lá do Matos Filho, do Tosini Freire, e que são as bancas, quando a gente pensa em escritórios full service, né, os grandes escritórios do Brasil, são alguns dos escritórios de excelência, né, no Brasil. Então me trouxe muito no sentido de aporte técnico, de como lidar com os clientes, de como tipos de operações muito sofisticadas. Então eu consegui participar de tudo isso. E também pessoas que acabaram me trazendo para esse lado mais regulatório, né? Como alguns sócios que eu trabalhei. Então teve uma importância assim, fundamental na minha formação. Pedro, você falou agora dos escritórios que você passou. E hoje, você, num momento da sua carreira, você abriu o que a gente está chamando aqui de Boutique Pedreroles. O que foi o grande gatilho que endereçou esse grande projeto na sua vida? E o que você idealiza que teve um ponto que você falou, não, esse é a motivação e eu quero trazer para o meu escritório. É, o, o- Acho que foi um pouco de vocação também, né? Não tem uma estrutura de escritório que a gente possa dizer que ela é mais certa ou melhor ou pior. Mas era um pouco de inclinação pessoal. Eu queria, e já era um projeto que foi amadurecendo com um certo tempo, à medida que eu fui tendo mais reconhecimento do meu trabalho pelos clientes, à medida que foi se criando esse respaldo dentro do que eu vinha prestando de serviços, veio de uma inclinação pessoal para criar um escritório mais focado naquilo que eu faço.
que são aspectos regulatórios do Banco Central, parte de pagamentos, fintechs, cripto. E nesse sentido, eu queria ter um atendimento mais pessoal, mais intimista com os clientes, numa estrutura menos burocratizada. Obviamente que a gente fala de grandes escritórios, e como qualquer relação humana, é muito difícil você compor interesses dentro de uma estrutura de 100, 120 sócios. Então, veio muito de uma inclinação pessoal, uma ideia de ter um atendimento mais personalizado, mais intimista para os clientes e mais especializado também. Quem acompanha essa parte de Banco Central sabe que é absolutamente uma loucura. Você toda semana tem uma série de normas, todas difíceis de interpretar, com uma série de impactos de mercado, econômicas, regulatórias. E nesse sentido, acompanhar tudo isso, eu entendo que precisa necessariamente de uma especialização. Então, foi por essa inclinação, pela forma como eu entendo que é uma forma que pode ser de excelência para os clientes, e como um projeto pessoal, né? Projeto pessoal, reconhecimentos internacionais, isso é que não falta para você, né? Eu soube que você recebeu alguns reconhecimentos internacionais, se você puder contar para a gente quais são, e o que ele representa para você e o que você traz para o escritório, porque o escritório, embora você tenha ele tem essa característica de ser boutique, mas você disse que recentemente vocês completaram 1 ano e a demanda está indo muito bem, obrigada, e talvez vocês precisem alcançar novas metodologias de trabalho para dar conta de de toda essa demanda de mercado. Como tem sido isso para você conciliar todas essas questões? Eu até fazer um comentário prévio. Eu tive, quando eu abri o escritório há 1 ano atrás, uma cliente minha brincou, falou: pô, você vai abrir uma boutique, vai ser a Prada aqui, a nova. Até acho que vale a pena um esclarecimento do que é essa boutique jurídica, né? A gente tem esse termo carinhoso da boutique, que é um escritório focado, né? Pode ser uma boutique de direito tributário, pode ser uma boutique de direito trabalhista, no meu caso, essa boutique de direito regulatório. Com relação aos reconhecimentos, a gente teve a felicidade esse ano de ser reconhecido já em alguns rankings, em todos os rankings importantes. A gente entrou na Chambers, o Heroles Advogados, que talvez o ranking mais importante de setor, né, da advocacia, Leaders League, Legal 500. Mas essa questão do ranking, ela nunca foi uma preocupação primária para mim. Todas essas coisas, elas sempre vieram de decorrência de muito trabalho, muita dedicação e, por consequência, veio o reconhecimento, mas nunca foi assim um fator primário. Eu realmente acredito que essas coisas vêm por consequência, né? Esse reconhecimento que graças a Deus, a gente está tendo dos clientes vem muito de um trabalho com dedicação, bem feito, de forma ética, de forma técnica. E aí, por consequência, esses reconhecimentos vieram. Obviamente, isso é muito importante, mas sendo bastante sincero, e aqui a gente está na era da inovação, né? Coisas muito rápidas, digitais, mas ainda hoje a maioria dos clientes que entram no escritório entra por indicação. É uma coisa incrível, né, Kelly? Porque a gente acha, poxa, mas você procura na internet, no chat GPT, nada como fazer um bom trabalho e aquele cliente que teve um bom serviço, ele vai e indica para outro. Principalmente num setor que todo mundo se conhece, como é esse setor financeiro, né? Então, e no final das contas, acho que mais do que o reconhecimento de rankings, esse reconhecimento, para mim, eu fico realmente muito feliz. Obviamente que a gente está sempre aberto a críticas, mas a gente fica muito feliz de receber como respaldo enfim, um bom feedback, que o trabalho foi bem feito, resolveu o problema. Às vezes, eu estava num caso recente que os clientes ligaram desesperados, isso em decorrência daquelas
normas que saíram do Banco Central que puxaram todas as instituições de pagamento para forçar elas a serem autorizadas. Adiantou bastante o prazo, Adiantou né? Para bastante, maio de adiantou 26, né? bastante. Precisavam adequar uma série de coisas e a gente protocolou uma série de coisas hoje no Banco Central e ficaram super felizes, porque de fato não é o serviço pelo serviço, é a parceria de negócios, é esse cliente entendendo que você está ali para que o negócio dele prospere e que o negócio dele prosperando são as pessoas que vão tá ali com seus empregos, vai ser mais gente que vai ser contratada. Então, nisso é uma satisfação enorme. Ah, com certeza, esse ciclo positivo é o que faz toda a diferença. E ainda em era digital, o que funciona mesmo, né, a excelência é o boca a boca, né? Porque É nada incrível. melhor como você ter uma questão sensível, preciosa a ser tratada e ter certeza que você está em boas mãos, que vai te dar um resultado almejado, né? É incrível, porque eu lembro quando eu era pequeno, um médico da minha cidade, lá de Mogi das Cruzes, me falava: olha, a única propaganda que eu confio é do boca a boca. Porque de fato é aquela pessoa que sentiu na pele, assim, é aquela pessoa, olha, eu vi o serviço e eu confio, e por isso eu estou te indicando. E é incrível, porque e isso é uma experiência prática, de tudo que a gente tem de ferramentas, de inteligência artificial, ainda hoje é, é o que a gente recebe mais, assim. Eu tive recentemente uma gestora que me procurou, falou, olha, foi indicação e tal. Eu falei, que ótimo, né? A gente fica duplamente feliz. Primeiro porque teve a indicação e segundo porque está entrando um novo cliente por um trabalho anterior que foi bem feito, por todo o esforço, por Esse é o toda... melhor feedback, né? É o melhor Quando o feedback. cliente te indica, porque é muito bom, né? De ambas as partes, tanto para aquele que está demandando, para aquele que pode indicar. Quando você está num momento ali que você vai compartilhar uma aflição, alguma questão, e alguém solta aquele comentário despretensioso que faz toda a diferença na sua vida. É. Olha, consulta o Pedro, ele vai resolver isso tranquilamente, porque você tenha a certeza de que aquela indicação que você está trazendo vai resolver um problema de um amigo, enfim. Mas isso é bem bacana mesmo. Eu adoro sempre que posso levar para colegas, parceiros, serviços de qualidade, porque, sem dúvida alguma, você está fazendo o bem para os dois lados, né? Para quem está sendo indicado e para quem está demandando que Uhum, precisa resolver alguma aflição. uhum. Pedro, falando em consultoria, você tem ali a questão de um consultor do Banco Central. Como é que é isso? E como que isso faz a triangulação da sua experiência? O que você adquire de conhecimento? O que você pode oferecer aqui do lado de cá no ambiente privado? Onde existe esse ponto de conexão? Essa consultoria da Procuradoria do Banco Central, ela começou mais ou menos por volta de 2018. Ela está relacionada à revista da Procuradoria do Banco Central, onde são publicados também todos os pareceres da Procuradoria do Banco Central. Então, esses pareceres, eles acabam pautando também o mercado, né? No sentido de trazerem ali opiniões sobre questões difíceis, complexas. Então, é algo que aporta também para minha atuação profissional. Recentemente, Pedro, você recebeu a indicação pela Abracan para representar o segmento de câmbio, é uma representação do segmento de câmbio dentro do CRFSN. E isso para a Abracan é uma conquista, foi algo extremamente importante, uma conquista de muitos anos que a gente vinha buscando, de entender que era necessário ter um representante específico do segmento de câmbio, e você tem todo o processo para fazer as indicações, a Abracan fez ali a indicação dentre o seu nome e demais nomes extremamente capacitados e competentes, e você teve ali a nomeação por parte do conselhinho. Como que você se vê? Quais os desafios? O que você vê nessa tão importante posição? Foi uma honra enorme.
ser nomeado para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e eu entendo que vem num momento de muitos desafios para o setor financeiro como um todo, dada toda a inovação que foi proporcionada pelo Banco Central numa série de projetos. Então, nós vimos aqui alguns acontecimentos bastante relevantes e lamentáveis que aconteceram no sistema financeiro, envolvendo instituições de pagamento, outras instituições também. E tudo isso, no final das contas, acaba sendo balizado por outros órgãos, mas também pelo Conselho de Recursos. Então, nesse sentido, esse balizamento de mercado, fazer parte desse balizamento de mercado no âmbito do colegiado é algo bastante desafiador, ou seja, a gente tem toda uma jurisprudência, o Conselho de Recursos completou 40 anos agora em 2025. E a gente tem toda uma jurisprudência com relação a operações no setor financeiro. Mas uma série de novidades surgiram desde então. Novidades com relação às quais a gente não consegue se valer da experiência passada sem uma adaptação correta para enfrentar os desafios futuros. Especificamente com relação ao setor, ao segmento de câmbio, a gente tem a nova lei cambial, a Lei 14.286, toda a regulamentação nova do Banco Central, que vai trazer uma série de desafios. A gente tem um monte de discussões hoje sobre contas de não residente, prestadores de serviços de FX, dentre outros tópicos que vão chegar em algum momento no Conselho de Recursos, a regulamentação de criptoativos, o uso de criptoativos para câmbio. Então, tudo isso vai ser um desafio muito grande, não só no âmbito do sistema financeiro, mas também no âmbito de autoridades tributárias e outras, poder judiciário. Então, fazer parte dessas discussões é uma honra imensa, então, para mim, e um desafio enorme, dada a responsabilidade. O momento que a gente está agora, são tantas coisas acontecendo e todas ao mesmo momento e trazendo horizontes extremamente diversos do que a gente vivia até então. Então, autorregulação, essa é a temática. Então, autorregulação, na minha opinião, é uma matéria que pode ser um divisor de águas para tudo isso, porque de um lado você tem a regulação, que obviamente é o pilar de sustentação desse mercado, mas a autorregulação é como o mercado se adequa a essas exigências e traz a forma dos negócios acontecerem de forma positiva para um todo, porque a autorregulação é trazer todo mundo para as mesmas regras, dentro das mesmas metodologias, claro, de premissas básicas. Como que você tem visto? Cada vez esse assunto é mais recorrente. Como que você tem visto isso? É interessante, a pergunta é extremamente interessante porque no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, a ideia de autorregulação ela sempre foi um conceito muito mais bem aceito e usado pela CVM. Nós temos aí todos os códigos da Anbima, todas as responsabilidades que foram legadas para a Anbima no sentido de regulamentação do mercado de capitais. E no final das contas, quando nós pensamos em autorregulação, a gente tem o que se chama, no final das contas, de se elevar a régua do mercado, mas no sentido também de criar uma solução de assimetria de informações e criar o que nós chamamos de level playing field. A partir do momento em que iniciativas de autorregulação começam a congregar entidades que apresentam confiabilidade para o mercado, o próprio mercado acaba como que por escolher esses players que fazem parte da autorregulação. E o que acaba acarretando no final das contas? Que aqueles que ficam de fora da autorregulação ou se adaptam ou acabam perdendo o mercado.
justamente no momento onde o Banco Central sofre com uma série de questões como ausência de concurso público há bastante tempo, saída de pessoal do seu corpo técnico, legar responsabilidades de uma forma responsável para a iniciativa privada seria extremamente salutar para que se evite problemas no sistema financeiro. Ainda mais agora com a chegada de uma série de players, que a gente chama de novos, não tão novos assim, mas uma convergência de fatores, né? Nova a questão de autorregulação, regulações, novas formas de fazer negócio. Então a gente está falando aqui, temos fintechs, temos IP, temos negócios saudosos sendo feitos de forma digital. Na sua visão, o que é complementar para que a gente consiga ter um mercado sadio fazendo a junção de todas essas pontas, trazendo todo mundo dentro do mesmo universo? O mercado ele avança justamente por entidades disruptivas, aquelas que criam novos produtos, novas soluções para o cliente. Então, são bastante importantes. E esse trade-off entre segurança no sistema financeiro e inovação é um ponto de equilíbrio muito difícil. Se a gente pega, por exemplo, a questão das instituições de pagamento. Quando as instituições de pagamento foram reguladas em 2013, com a Lei 12.865, e depois com a regulamentação que surge daí, as instituições de pagamento precisavam de uma autorização prévia para começar a operar. Mais ou menos por volta de 2018, o Banco Central, de modo a fomentar essas instituições, cria as volumetrias, ou seja, que as instituições poderiam atuar dentro de determinados limites de volumetria sem uma autorização e sem estarem no escopo de supervisão do Banco Central. Havia até alguns reportes, etc., mas não a regulamentação como um todo. E agora o Banco Central volta atrás, falou, não, precisa sim de autorização prévia diante de alguns, de todos os incidentes que ocorreram. Então, esse balizamento entre inovação e segurança, ele é muito difícil de ser feito. E eu acho que não tem uma resposta certa no final das contas. O Banco Central é o grande balizador disso. A gente tem, inclusive no âmbito do Banco Central, algumas iniciativas que acabaram indo para além da esfera pura e simples da iniciativa privada, como foi a questão do Pix, como foi a questão do Open Finance, que no final das contas necessitou de toda uma composição de interesses para que fosse implementado. Nesse sentido, é uma resposta bastante difícil de ser feita. Justamente por isso é algo que o regulador precisa acompanhar muito de perto e terem lições aprendidas ao longo do caminho. O Brasil tem avançado muito, né? Uma série de pontos, em especial as questões de adotar boas práticas, prevenção a ilícitos e uma série de outras questões que a gente traz com as lições internacionais, fazendo esse balizamento. O que você acha que pode ter como inspiração, se você pudesse citar na sua opinião? Não, esse ponto eu acho que é fundamental para o segmento. O Banco Central ele tem adotado de uma forma muito alinhada as diretrizes do Banco de Compensações Internacionais, do Bank of International Settlements, e nos principais projetos do Banco Central, outras jurisdições que adotaram esses projetos anteriormente foram estudados e foram comparados para que fossem implementados os projetos no Brasil. A questão do Pix, por exemplo, a ideia de que instituições com mais de 500 mil contas ativas precisassem adotar o Pix. Isso veio de uma experiência internacional onde não havia essa obrigatoriedade e o sistema de pagamentos instantâneos simplesmente não colou. A ideia do Open Finance, houve todo um estudo internacional também.
questões de sustentabilidade, ESG também que vem sendo implementadas pelo Banco Central. Então, nesse sentido, o Banco Central tem se alinhado muito com diretrizes internacionais, implementação de Basileia III. Então, eu entendo aqui que o Banco Central se encontra bastante alinhado com diretrizes internacionais como um todo. Falando especificamente de câmbio, com a Lei 14.286, um dos motes da Lei 14.286 foi alinhar o Brasil com diretrizes internacionais de câmbio. Ainda há muito a ser feito, como a questão de compensação privada de créditos e débitos, que é um penduricalho da nossa legislação cambial desde da era Vargas, desde 1900 década de 30 do século passado, mas o mais importante é que a lei já existe, então agora só depende do regulador, o que é muito mais fácil do que passar um projeto de lei no Congresso. Mas eu entendo que o regulador ele vem caminhando nesse sentido, de estar alinhado com as diretrizes internacionais, tanto Banco de Compensações Internacionais. É importante falar que quando a gente pensa no Banco de Compensações Internacionais, no BIS, eles emitem o que nós chamamos em direito internacional de soft law. O que é essa soft law? É uma lei que não tem enforcement, ou seja, são como que sugestões, digamos assim. Mas são sugestões que acabam sendo bastante persuasivas, justamente é muito parecido com uma autorregulação nesse sentido. Né? Com premissas, no sentido que se um país ele não adota essas diretrizes do BIS, ele acaba perdendo o seu grau de confiabilidade, seu grau de investimento. É muito parecido com uma autorregulação internacional nesse sentido. Ou seja, você não é obrigado a aderir, mas se você não aderir, você acaba criando você acaba não tendo a confiabilidade de um país que adotou aquelas diretrizes. São muitas ações desenvolvidas ao mesmo tempo para fazer o encaixe de um grande mecanismo que tem que gerar com perfeição. Dentro desse universo, eu sei que você coordenou um grande projeto que resultou num livro com o Banco Central e também, me corrija se estiver rememorando aqui de forma inadequada, onde foi lançado nos 500 dias da nova lei cambial. Conta pra gente como que foi esse desafio, os bastidores de tudo isso. Como é que foi, Pedro? Isso é uma história bastante interessante. O grande incentivador dessas publicações, e que vão já mais para quase 10 livros. A gente tem um livro sobre os 25 anos da adesão do Banco Central ao BIS, tem livros sobre meios de pagamento e fintechs, recentemente o livro sobre Open Finance, que também em comemoração aos 5 anos da regulamentação do Open Finance. E a gente teve esse livro dos 500 dias da Lei 14.286. O grande incentivador desses livros, e que nunca quis aparecer expressamente, mas que sempre esteve ali coordenando, era uma espécie de sócio oculto, é o ex-diretor Otávio Damasio. Pessoa extremamente gentil e que adotou esses projetos de uma forma muito... abraçou de fato esses projetos, porque quando eu cheguei com a ideia do livro, ele falou: Pedro, isso é extremamente importante. Primeiro porque abre... a literatura sobre câmbio ela é muito escassa, né? Principalmente a parte regulatória. A gente teve ali nesse livro dos 500 dias, boa parte dos artigos que compõem o livro de pessoas que participaram no Banco Central do projeto de lei, que deu origem à Lei 14.286, e da regulamentação que seguiu daí, ou seja, a Resolução Banco Central 277 e seguintes. Então, o debate acaba sendo super rico. Você acaba vendo ali nos artigos o que perpassou cada uma daquelas regras que a gente leu ali, aquilo que estava no projeto de lei que virou a 14.286, pelas próprias pessoas que discutiram aquilo. Então, nesse sentido, é diferente de um livro
escrito por professores, escrito por acadêmicos. É realmente um livro das pessoas que participaram do projeto. Não é alguém que está estudando ali de fora, mas alguém que realmente estava ali na linha de frente, digamos assim. Então, acabou sendo. A gente fez a publicação do livro e o Banco Central convidou para fazer o evento dos 500 dias da lei cambial. Quem tiver interesse, isso está no YouTube, no canal do Banco Central. E já dando o spoiler, a gente já está para o ano que vem para coordenar o segundo volume a gente chamou de volume 1, né, estudos sobre a Lei 14.286, a Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, e a gente vai coordenar o segundo também, porque é bastante interessante, o Otávio Damaso sempre falava isso. A Lei 14.286, ela é muito principiológica. Diferentemente da regulamentação cambial que antecedeu, ela tem poucas regras, ela tem muitos princípios. E nesse sentido, ela é muito flexível. E ela é muito flexível para que ela seja desenvolvida pelo Banco Central. Então, nesse sentido, ele é um corpo vivo. Então, muitos desenvolvimentos ainda vão ser feitos com base na Lei 14.286 para os próximos anos. Pedro, você é tão jovem, fala de tantas coisas que você já fez e de outras que ainda estão aí no to-do. Como é que você traria aqui Eu sei que você tem as suas meninas ali, que é a sua grande fortaleza, que você traz com muita entusiasmo sempre que fala delas, mas se você pudesse aqui, endereçando já para o final, para a nossa audiência, trazer uma parte de mentoria para um jovem advogado que vislumbra entrar no mercado financeiro, que foi essa trajetória que você trouxe aqui para a gente hoje. Qual seria um conselho como mentor? Bem, eu acho que tem duas partes nesse conselho. O primeiro são as coisas que, digamos assim, são imprescindíveis, que são ética, trabalho duro, principalmente como advogado, eu acabei trabalhando muito, principalmente nesses grandes escritórios. O ritmo ele é muito, tem um volume de trabalho muito grande. Esses escritórios, como eu disse, Matos Filho, Machado Meles, eles absorvem grande parte de grandes operações do mercado financeiro e você fica na linha de frente ali como advogado, o que é um aprendizado enorme, mas exige muito trabalho. Então, é uma formação técnica muito boa, ética, trabalho. Mas, para além disso, o que eu daria como sugestão? A gente teve um santo que foi recentemente canonizado, foi pelo Papa Leão, que é São Carlo Acutis, que era um menino que nasceu em Londres, mas é um italiano. E ele costumava falar uma coisa que eu acho que vale por essa sugestão, que nós somos feitos de forma única por Deus, mas que no futuro a gente vira fotocópias. As pessoas se tornam fotocópias. Então, cada um, para além desses conselhos que eu mencionei, de formação técnica, trabalho duro, é buscar em cada um aquilo em que você é único. Ou seja, não perca, por mais que algumas coisas você vá fazer como todo mundo, ou seja, trabalhar bastante, ter a formação técnica, mas tem algo que só você pode fazer, que é único em você. E isso não pode ser perdido. Quando eu falei aqui no início que eu me formei em Direito e Filosofia, isso não é a formação, digamos assim, mais comum que você vê no mercado financeiro. Mas por alguma razão, isso é o meu toque pessoal dentro daquilo que eu faço. Isso tem tudo a ver, isso não foi um a mais que eu fiz. A filosofia, como eu disse no início, tinha a ver com o que eu sou. E eu consegui incorporar todas essas coisas dentro da minha personalidade. Então, se eu puder dar um conselho para toda pessoa que queira entrar no mercado financeiro, que queira fazer qualquer coisa que seja, assim, não deixe a sua personalidade se fragmentar. Isso é muito fácil hoje. Tem uma série de modelos que você segue, de como você deve viver, como você deve agir, mas tem algo que é seu, que é único, que é a sua personalidade. Isso é único em você e isso não pode se fragmentar.
Se você conseguir isso, você já é uma pessoa bem-sucedida. Bacana. Gostei demais dessa nossa conversa, Pedro. Quero te agradecer demais pela oportunidade de compartilhar conosco a sua história, os seus conhecimentos, que são extremamente relevantes e importantes para o nosso segmento, inclusive para inspirar jovens que estão chegando nesse mercado e que podem fazer a diferença, como você trouxe. Se você tem o seu eu íntegro, muitas coisas você pode conseguir, você não tem limites. Pedro, prazer enorme, agradeço Prazer é meu. demais. Agradeço também a nossa audiência que nos acompanhou até agora nas plataformas, pelo YouTube. Peço que compartilhem, que ativem o sininho e que estejam conosco na próxima edição. Foi um prazer estar aqui e até a próxima. Muito obrigada.